No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês quanto que está rendendo a minha carteira de fundos imobiliários. Vou trazer uma atualização, a gente está chegando quase na faixa dos R$ 10.000 investidos nessa classe de ativos e muita gente fala que os fundos imobiliários eles rendem 1% ao mês. Mas será que é isso mesmo? Será que realmente bate 1% com tranquilidade? Vou mostrar a minha realidade, abrindo a minha carteira de fundos imobiliários e mostrando os meus proventos desde o início até hoje e saber se a gente está batendo realmente esse 1% ao mês que as pessoas tanto falam quando vão falar de fundos imobiliários, tá bom? Então, pessoal, minha carteira atualmente está dessa forma. A gente teve uma pequena queda nos últimos dias. As tensões da guerra dos Estados Unidos e do Irã deram essa queda na bolsa, de um modo geral nas bolsas, né, do mundo todo. Alguns ativos oscilando bastante, então a gente teve algumas quedas, mas faz parte. A gente tem que, obviamente, ninguém torce que aconteça guerra, né, uma coisa extremamente triste, mas para quem é investidor, a gente sabe que momentos como esse de tensão são momentos de você chegar junto nos aportes e aproveitar essas quedas, tá? Mas o foco do vídeo de hoje, pessoal, é essa classe de ativos aqui, os fundos imobiliários. Se vocês verem aí, a gente atualmente está com um valor total de R$ 9.865,46, com uma variação de 2,14% e uma rentabilidade de 22,84%. Se a gente só comparar aqui com as ações, obviamente, elas têm uma variação bem maior. Ora, se as ações elas possuem mais risco, e isso é óbvio, pessoal, se vocês verem estudos, as ações elas possuem maior volatilidade, não precisa nem abrir artigo para isso, você pode ir lá no próprio site da B3 e de alguns consolidadores de carteira e ver que as ações elas possuem um índice de volatilidade bem maior do que o dos fundos imobiliários, tá? Isso qualquer um pode ter acesso. Então, se você está investindo em uma coisa que tem maior risco, obviamente você tem que ter maior retorno. Isso é um dos princípios dos investimentos. E a gente pode ver isso na variação. As ações elas possuem 6 vezes mais aqui na minha carteira, variação positiva acima dos fundos imobiliários. Porém, se você olhar a rentabilidade, que é essa variação somada aos proventos que a classe de ativos paga, vocês vão ver que os fundos imobiliários eles estão ganhando por um pouquinho ainda das ações. Isso quer dizer que os fundos imobiliários são melhores que as ações? Não, nem quer dizer que são melhores e também não quer dizer que são piores. Mas o ideal é você ter uma diversificação na sua carteira. Assim, se uma classe de ativos vai cair, a outra vai sustentar a sua rentabilidade. E isso vai fazer que você tenha uma rentabilidade boa, tá? Essa minha rentabilidade é de 1 ano. Então, se você fizer essa diversificação, com certeza você vai estar acima da média, tá bom, pessoal? Então, voltando para o foco do vídeo, a gente atualmente está com 7 fundos imobiliários, sendo eles 3 de papel, que é o POR 11, que inclusive é a minha maior posição, é um fundo de papel, tá? De crise. O MXRF 11, também é um fundo de papel, bastante conhecido, e o KNCR 11, que também é outro fundo de papel bastante conhecido, que está atrelado ao CDI em sua maior parte, tá? O MXRF11 ele é meio dividido entre PCA e CDI, mas um pouco mais de PCA, e o POR11 de IPCA, tá bom? Então são 3 fundos imobiliários de papel que eu tenho. Os outros 4 fundos imobiliários estão divididos em setores e são do ramo de tijolos, tá? O XPML11 é um fundo de shopping, o TVR11 ele já foi um fundo de agências bancárias, mas atualmente ele está se enquadrando mais como um fundo de renda urbana, visto que ele está adquirindo alguns imóveis na área de saúde e está se desfazendo de muitas agências bancárias também. O BTLG ele é um fundo de logística, assim como o XPLG. Então, dentro do ramo de tijolos, eu tenho 3 setores: logístico, shopping e renda urbana, tá bom? Se vocês observarem, todos eles estão com variação positiva, com exceção do XPLG11, que é uma variação negativa, mas muito pequena. Mas a rentabilidade, todos eles estão ali na faixa dos 20% mais, com exceção do KNCR11, uma pequena queda, tá? E com a Selic caindo, a tendência é que o KNCR11 também pague menos, porque ele está quase que 100% atrelado ao CDI. Então, essa Selic caindo, o CDI também vai cair, e aí o KNCR11 vai ter uma perda de rendimentos, tá? Espero que esse PVP dele possa até cair e abra uma oportunidade de compra, visto que eu já não compro ele há bastante tempo. Se vocês verem, a menor posição dentro da carteira de fundos imobiliários. Então, pessoal, atualmente, vocês podem ver que tirando o MXRF11 e o KNCR11, todos estão ali na mesma faixa de saldo, tá? Tá bem dividido entre esses fundos. Alguns ainda estão descontados, então estão em oportunidade. O POD, ele está com o menor PVP de todos, porém eu já não estou mais aportando nele,
de maneira pesada, porque ele já é a maior posição da minha carteira, e aí eu vou ficar muito exposto no POR de 11. Então, eu já pulo para a segunda opção, que seria o XPML11, que está ali no PVP próximo de 1. Lembrando que nos fundos de tijolos, esse PVP, pessoal, ele não precisa ser levado ao pé da risca, tá? Visto que os imóveis eles são avaliados uma vez a cada ano, então esse valor patrimonial, que é o VP, que fica lá no PVP, ele pode estar um pouco desatualizado. Então, não necessariamente esse PVP vai estar extremamente, você tem que seguir extremamente a risca. Diferentemente dos fundos de papel, que se o PVP está acima de 1, você com certeza não é um bom momento de você aportar. É por isso que eu já não venho aportando em KNCR11 e MXRF11 há bastante tempo. Já vamos aqui para a parte de proventos, pessoal. Deixa eu fechar aqui, tá? Eu vou mostrar para vocês toda a minha evolução de proventos nos fundos imobiliários. Antes disso, eu quero mostrar para vocês a evolução de uma maneira consolidada, tá? Esse aqui é o gráfico de colunas. Ele é o gráfico que mostra os meus proventos considerando todas as classes de ativo. Então, vocês podem ver que é bem oscilante. Aqui ele vinha subindo, aí no mês de julho do ano passado já caiu, depois subiu de novo, caiu, subiu mais um pouco, subiu e depois caiu, subiu e agora já subiu de novo. Então, assim, é bastante oscilante. Por quê? Porque a parte da minha carteira que me remunera mensalmente são as ações e os fundos imobiliários. As ações, a gente sabe que ela não remunera mensalmente. Então, ela faz essa oscilação acontecer. Já os fundos imobiliários, se você selecionar aqui, vocês vão ver que a escadinha, pessoal, ela é bem mais visível, né? Vocês podem ver que ela tem sempre uma tendência de subir conforme você vai aportando. Em fundos imobiliários, a gente começou recebendo lá em março do ano passado R$ 2,48, pessoal. R$ 2,48. No mês seguinte, a gente já estava recebendo R$ 14,91. Depois evoluímos mais um pouco para R$ 20. Continuamos evoluindo. No mês de novembro, eu já estava recebendo na faixa de R$ 40, porque em outubro eu fiz um aporte pesado de uma PLR, participação nos lucros que eu tive da minha empresa que eu trabalho, e aí eu fiz um aporte pesado no mês de outubro, e aí sim no mês de novembro eu consegui receber já quase o dobro do que eu vinha recebendo, tá bom? Então eu cheguei na faixa de R$ 40 de proventos de novembro para cá. E aí em dezembro ele se manteve, em janeiro também, fevereiro ele aumentou para R$ 60 porque eu fiz alguns aportes em janeiro. E nesse mês de março, pessoal, a gente vai bater o recorde de proventos aí, tanto de fundos imobiliários como da carteira de um modo geral, porque eu fiz um grande aporte também em fevereiro, mês passado, referente a uma venda de um terreno que eu fiz, que foi tema do vídeo, de um dos vídeos que eu postei há um tempo atrás, tá? Eu vendi um terreno e aportei todo o valor na minha carteira aqui do canal, tá bom? Então esse mês de março a gente vai receber R$ 92,68 de fundos imobiliários, tá? A gente já recebeu os 63,44, mas ainda falta o BTLG e o XPML11 para pagarem agora, acho que dia 25 ou dia 26 por aí. Então, vai totalizar R$ 92,68, pessoal. Se a gente vê que a distribuição de proventos, a gente vê que os maiores pagadores são os fundos imobiliários, né? POR 11, TVR11, XPML11, MX, e só aí aparece uma ação que seria a Petrobras, tá? Se a gente ver por tipo, 63% dos meus proventos vem ali dos fundos imobiliários. Então, o objetivo dos fundos é realmente pagar proventos, e é por isso que eu invisto neles, porque eu gosto desse tipo de fluxo de caixa, tá? Você ali recebe mensalmente o pagamento, você pode usar para aportar em outras coisas, tá bom? Então, pessoal, se a gente ver aqui fazer uma breve comparação do dividendo yield, então, pessoal, se a gente fizer uma breve comparação, a gente vem aqui na parte de patrimônio e seleciona fundos imobiliários, a gente vê que no mês de fevereiro, a gente fechou com R$ 9.600, tá? Então, todo o rendimento que eu vou receber em março é referente ao patrimônio que eu tinha em fevereiro. Se a gente fizer essa divisão de 92,68, que foi o que eu vou receber desse mês de março, e dividir pelo patrimônio que eu tinha investido em fundos imobiliários no mês de fevereiro, a gente chega na divisão aí, deixa eu multiplicar aqui por 100, de 0,965 de dividendo yield no mês. A gente pode arredondar para 0,97. Então, 0,97, pessoal, é quase 1% ao mês, tá, de proventos dos fundos imobiliários, fora a valorização que a gente teve
aí nessa classe de ativos. Então, o dividend yield do mês da carteira do mês de março de fundos imobiliários da minha carteira, ela está em 0,97% do dividend yield, rendendo para a gente aí isento de imposto de renda, tá quase 1%. Ah, mas você pode falar, mas a renda fixa ela está rendendo 1%, com a taxa Selic a 15% ao ano. É verdade. Só que aqui a gente não está considerando, por exemplo, que a renda fixa ela vai pagar imposto de renda cada vez que você fizer algum saque. Então, no mínimo aí você vai pagar 15% ao ano se você deixar essa renda fixa por 2 anos ou mais. E os fundos imobiliários, pessoal, ele não remunera somente com proventos, tá? Se você sabe escolher os seus fundos imobiliários, se você sabe comprar, você estudou, você vai comprar eles com PVP descontado e, consequentemente, você vai ter uma valorização dessas cotas que você compra, tá? Então, se a gente selecionar aqui fundos imobiliários do mês de fevereiro, a gente tinha um patrimônio de R$ 9.977. Esse mês, a gente está com uma queda. Então, assim, esse mês, realmente, a valorização ela foi negativa. E aí vai puxar essa rentabilidade para baixo. Mas, pessoal, a gente tem que lembrar que isso é renda variável. E esse é um risco que a gente corre, tá bom? Aqui a gente mostra a realidade. Não, a gente não vai mostrar só o que é positivo para a carteira. Então, esse mês, a gente teve uma desvalorização de cota, sim, do mês de fevereiro para março, em fundos imobiliários, mas aquela renda de proventos de 0,97% ao mês líquido de imposto de renda, ela vai elevar essa rentabilidade total para cima e com certeza a gente vai bater essa renda fixa aí no longo prazo. E a gente não compara só mês a mês, mas no longo prazo a gente bate com tranquilidade a renda fixa. Se a gente selecionar só os fundos imobiliários aqui de rentabilidade, a gente vê que a gente bate com tranquilidade a renda fixa, tá bom? A gente está com rentabilidade de 22,84% em fundos imobiliários contra um CDI de 14,57% ao ano. E o IPCA também a gente bate com folgas, ele também, tá bom? Então, pessoal, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o like no vídeo e ativar o sininho que fica aí do lado para continuar recebendo os vídeos do canal, tá bom? Depois eu vou trazer um vídeo para vocês. Eu tomei uma decisão aqui também, que foi tirar a minha reserva de oportunidade lá do Tesouro Selic e colocar numa caixinha da Nubank, tá? Que está rendendo aí 115% do CDI, que é aquela caixinha turbo. Como o valor é pequeno, 1.850, ele vai deixar esse valor rendendo a 115% do CDI. E eu também acho mais prático na hora de fazer os resgates, porque muitas vezes o Tesouro Selic ele só cai no dia seguinte e a caixinha da Nubank não, já cai na hora, já posso fazer o aporte ali na hora e vai render um pouco mais com a segurança também, que é bem tranquilo, tá bom? Da Nubank. Mas depois eu vou trazer um vídeo focado nesse tema, tá bom? Então, é isso. Fiquem com Deus. Forte abraço. Tchau.